Olá, hoje nós recebemos o presidente do Intermate, Cândido Teles, para falar de regularização fundiária, urbana, rural, entre outros assuntos. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, presidente. Vamos já iniciar sobre o trabalho que vocês têm feito, né, de regularização no interior do estado. Existem aí todo um mapeamento que vocês fizeram, né, de estudos para que seja efetivada essa regularização, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que está. Nós temos dois processos de regularizações, rural e urbana. No urbano é subdividido. Tem uma parte que é inteiramente do Intermate, que é aproximadamente 50 mil títulos de propriedade em todo o estado de Mato Grosso, sendo que aqui em Cuiabá é aproximadamente 20 mil títulos de propriedade pendentes. E são pendências de 25, 30, até mais de 30 anos que as pessoas estão esperando esses títulos de propriedade. Acontece também na área rural, nos assentamentos. O Intermate tem 122 assentamentos, envolvendo aproximadamente 15 mil famílias. Tem assentamento que tem 37 anos pendente de regularização. E agora nós, por determinação do governador, nós fizemos um levantamento de todas essas pendências, urbano e rural, e estamos começando a emitir esses títulos de propriedade. Estamos fazendo as vistorias e emitindo os tipos de propriedade. Em parcerias com os municípios, às vezes com a associação dos próprios assentados e outras instituições que podem nos ajudar nessa parceria. E é assim que nós estamos construindo a emissão desses títulos, suprindo essa carência de mais de 30 anos. Falando na zona rural, existem diferenças entre os imóveis que são dos assentados, em que eles estão assentados, e os imóveis das pessoas que ainda não fizeram aquela regularização, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho com relação, por exemplo, a custos desse trabalho daí. O que é gratuito, o que é pago? Os assentados, eles têm direito de receber gratuitamente, inclusive o registro do imóvel. Né? Agora, a parte técnica, né, que são o GEL das áreas, dependendo do tamanho da área, é obrigatório fazer o GEL. E isso, quando se permitiu que o cidadão fosse assentado, ele assumiu um compromisso de fazer por conta dele. Mas nós sabemos que eles não têm esses recursos. E por isso nós fazemos as parcerias com o município, conversamos com o prefeito, mostramos para o prefeito a necessidade dessa regularização. A regularização todos ganham. O cidadão que recebe o título, ele muda a vida dele. Ele passa a ter crédito, ele vai numa instituição vai no Banco do Brasil e vai fazer um financiamento, vai comprar suas vaquinhas, vai comprar um implemento agrícola, um trator, ele muda a vida dele. Ele vai contribuir também gerando renda dentro do município. Então o município ganha com a regularização fundiária, todos ganham. Por isso que a gente está fazendo essas parcerias e emitindo esses títulos de propriedade. Pra você ter uma ideia, a nossa meta é regularizar mais de 1 milhão de hectares. Em razão da demora, da leniência do Estado. O Estado adormeceu, fechou os olhos para os pequenos há muitos anos. Quer dizer, não se justifica que o Estado pega uma família, assenta e deixa 37 anos esperando o título de propriedade. Isso não é razoável. Por isso, logo que eu cheguei no Intermate, o governador determinou que fizesse um levantamento de todos esses assentamentos e que regularizasse. E nós estamos justamente regularizando e já tem assentamentos concluídos, Pontal do Araguaia totalmente concluídos e os títulos emitidos. Aqui em Chapada dos Guimarães já emitimos 280 títulos já entregues, então os assentamentos de Chapada estão resolvidos. Nós estamos fazendo em Alta Floresta, mais de 304 famílias serão agraciadas com os seus títulos há mais de 30 anos esperando esse título de propriedade. É um grande desafio, é um desafio de levar cidadania, levar segurança jurídica, porque o cidadão tem o título, ele é dono, ele tem segurança daquilo que é dele. E uma paz social, porque se todos têm o seu título, não tem esse conflito. O conflito existe em maior quantidade quando se discute, porque você tem título, eu não tenho, um tem posse, outro não tem, não discute posse. O título dá uma segurança para o cidadão, dá tranquilidade para ele viver com a família dele e fazer o seu meio de vida com naturalidade, como todas as outras pessoas. Nós temos uma importância muito grande também, que são as regularizações fundiárias de grandes áreas. O governo pretende fazer um equilíbrio. Nós temos hoje a agricultura comercial que faz realmente inveja ao mundo inteiro.
Nós somos campeões em produção de grãos, as grandes commodities, ajuda a controlar a balança comercial do Brasil. Isso é fato, ninguém discute quanto a isso. Mas tem um outro braço que é muito importante, que é a agricultura familiar. E a agricultura familiar passa pela regularização fundiária, porque sem a regularização ele não tem crédito, sem crédito ele não vai produzir. Então nós estamos fortalecendo esse outro braço do Estado, que é muito importante, que é a agricultura familiar, junto com a regularização fundiária, que vai dar esse equilíbrio. Todos trilhando a mesma estrada do desenvolvimento, né? Por isso que nós fizemos uma parceria que você não acredita. Eu estive recentemente em reunião na FAMATO. Pode achar difícil, mas como a FAMATO vai financiar a regularização dos pequenos? Sim, que a FAMATO tem interesse dessa paz social, dessa segurança jurídica. Nós estamos entabulando uma grande parceria em que a FAMATO vai nos ajudar com as peças técnicas. Ele vai contratar os técnicos, nos oferecer as peças técnicas, nos doar essas peças técnicas e o Intermate vai emitir o título de propriedade. Ou seja, nós estamos nos unindo todos os segmentos em busca dessa regularização fundiária, que é importante. É importante para o cidadão e é importante para o Estado. Existem muitas propriedades particulares, rurais, que estão irregulares? Vocês têm conhecimento do quanto tem? Tem muitas propriedades que estão em processo de regularização. Aí é um outro cenário. Essa regularização, ela traz receita para o Estado. Nós temos uma gleba, vou dar um exemplo de uma gleba, a gleba Jarinã. São 200 mil hectares em Peixoto do Azevedo. Ela está em fase final de regularização. Lá são 102 títulos de propriedade que serão emitidos. 102 títulos. Já foram vistoriados 48. Mandei essa semana passada fazer a vistoria do restante e nós vamos emitir os títulos de propriedade. Isso vai fazer 102 famílias felizes, porque eles vão ter o seu título de propriedade, pode dar a garantia da sua lavoura na rede bancária, do seu interesse, inclusive em bancos internacionais, se assim entenderem, né? E vai ser bom para o Estado, que a nossa previsão é de uma arrecadação de 60 milhões de reais, o que ajuda muito os cofres do Estado, principalmente nesse momento de crise. Crise do Estado, crise geral no país, em razão da queda da arrecadação. Isso vai certamente ajudar um pouco os cofres do Estado. Para o internauta que não conhece o termo, né, o senhor citou aí o GEO, é o georreferenciamento, né? Isso. Existem projetos pilotos em alguns municípios, se não me engano, Nova Ubiratã, Campo Novo do Parecis, em que os cartórios estão contribuindo com esse trabalho de fazer o georreferenciamento, em parceria com as prefeituras. Esse tipo de atitude, isso ajuda, contribui para esse processo? São nossos parceiros. Eu não sei se você se recorda, mas dia 8 de agosto do mês passado, agora, foi assinado aqui no Palácio pelo governador e todas as entidades envolvidas na regularização. Ali está a União Federal, o Estado, todos os municípios do Estado de Mato Grosso, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a ANOREG, que representa os cartórios. Por que isso? Porque nós pensamos num guarda-chuva que pudesse amparar todas as situações. Eu explico isso melhor. Um assentamento, por exemplo, que tem 37 anos que o assentado foi colocado ali dentro. Muitas coisas aconteceram. As pessoas morreram, se divorciaram por qualquer motivo, deixaram o lote por qualquer conveniência deles, e aí nós temos um problema que não pode, o Estado não tem condições de sozinho de resolver, nem o município, nem o Intermate. Então, esse comitê, ele vai resolver essas questões. A pessoa que morreu, por exemplo, deixou uma convivente, deixou crianças menores, então esse processo vai ser levado a esse comitê, e lá o comitê, que vai ter a presença do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, vai agasalhar uma situação para esse novo dono. Esse novo dono que comprou há 15, 20 anos atrás, daquele primeiro dono que já faleceu, ou por qualquer motivo já não se encontra mais aqui na região. Às vezes não tem nem inventário feito, exatamente. Né? Então o Poder Judiciário vai agasalhar uma situação para que ele não fique esperando mais 30, 40 anos. Né? O que nós pretendemos, na verdade, é ter esse mecanismo de regularização sem deixar ninguém para trás. E algumas situações, nós sabemos que foge da competência do Estado de resolver, nós não é que transferimos, colocamos na mão certa, que é justamente o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, que eles terão assistidos e terão uma decisão para agasalhar essa situação. É o que nós pretendemos. Há alguns meses nós recebemos aqui o presidente da Desenvolve MT, para assim que foi lançado o programa Endereço Certo, né, para os imóveis provenientes da Coab. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que está esse processo, se já está encaminhando, se já existem, né, pessoas que estão conseguindo já desenlaçar aí esses... Olha, é uma parceria que nós temos com o Desenvolve MT. Como é essa parceria? Esse foi um passivo que ficou da Coab, que via Secretaria de Fazenda chegou no Desenvolve MT,
existia um saldo devedor desses imóveis, esses imóveis foram vendidos, era um saldo devedor, e o governo resolveu dar quitação desse saldo devedor e autorização para as escrituras. É isso que nós estamos fazendo. Isso são aproximadamente 56 mil imóveis. Quase todos os dias eu assino essas liberações de escritura e depois vou assinar as escrituras. É uma situação que estava pendente de muitos anos, que o governo achou uma solução nessa parceria Desenvolve MT e Intermate. O Desenvolve MT faz a sua parte de saldos devedores, de quitação, e o Intermate dá a quitação e emite o título de propriedade, ou seja, assina a escritura e o cidadão vai ser dono da sua propriedade. Nesses casos também, pode ser que haja alguns fatos que devem levar nesse comitê de regularização. Pode ser que, em decorrência do tempo, alguns fatos fujam da nossa competência, da nossa capacidade de fazer. E isso será entregue justamente ao Poder Judiciário, o Ministério Público vai agasalhar uma situação. Então, quem estiver nos assistindo, tiver um contrato de gaveta da Coab aí, o primeiro passo seria procurar Desenvolve MT, para ver questão de valores e quitação, para depois... Sim, os valores já são quitados. Eles estão fazendo todos os levantamentos em todos os municípios. Inclusive aqui em Cuiabá, são 25 mil títulos só aqui em Cuiabá. Para ser mais preciso, 25.100 títulos aqui em Cuiabá. Nós estamos assinando essas quitações. O Desenvolve MT faz todo esse trabalho, encaminha a documentação para o Intermate e todos os dias eu assino essas liberações para lavrar a escritura. Como assino as escrituras quase todo, esse processo já está sendo feito. Ele não vai ser feito, ele já está sendo feito em diversos municípios, não só aqui em Cuiabá. É um processo muito importante e uma pendência longa que o Estado tinha com o mutuário que estava ali esperando quanto tempo a sua quitação do seu imóvel. E quanto à regularização em Cuiabá, especificamente, como é que está o trabalho da Intermate? Aqui nós temos diversos bairros, aqui só do Intermate são aproximadamente 20 mil títulos de propriedades que estão pendentes em diversos bairros. Nós vamos começar agora esse mês de outubro, possivelmente depois desse feriado do dia 12, por volta do dia 15, eu já estou mandando comprar alguns acessórios necessários para desenvolver esse trabalho. As pessoas já estão sendo treinadas dentro do Intermate e nós vamos começar no PERA 90. Por que começar no PERA 90? Porque já está um pouco adiantada a documentação, lá é aproximadamente 7 mil títulos de propriedade só no PERA 90. Em seguida nós vamos para o cinturão verde do PERA 90, que já é rural, vamos dizer assim, que são mais 650 títulos de propriedade. E em seguida vamos entrar em todos os bairros da capital até o último bairro e entregar os 20 mil títulos. Ou seja, vamos começar por volta do dia 15 de outubro e só vamos terminar esse trabalho quando concluir todos os bairros. Quer dizer, nós temos o dia de começar, mas não temos de terminar. Mas o certo é que nós vamos entregar todos os títulos. É um desejo do Intermate, é um desejo do governador que essas famílias recebam os seus títulos. A gente não acha razoável essa demora na entrega dos títulos. Até porque entregar um título urbano não tem grande complexidade. Não tem cálculos matemáticos, mudança genética, nada, absolutamente nada de grande complexidade. Simplesmente fazer a vistoria, que a casa não saiu do lugar, fazer a vistoria e emitir o título de propriedade. E fazer mais uma família feliz. Se o cidadão ele tiver dúvidas quanto à situação do seu imóvel, aonde ele deve procurar? Ele pode procurar o Intermate? Olha, o Intermate hoje você pode acompanhar o seu processo pelo site do Intermate. Não há mais necessidade, mas ele no Intermate será atendido. Com certeza será atendido e terá uma resposta. Né? Hoje o Intermate não precisa mais de intermediário. Não há necessidade de intermediário para falar no Intermate. Você pode ir direto. O interessado, inclusive, tem preferência. Quando eu atendo o interessado, dou preferência, porque ele está ali tratando do interesse pessoal dele. Ele tem direito de saber do processo, ele tem direito de uma resposta. Então, ele tem prioridade. Acabou esse atravessador, essa pessoa no meio, que fica negociando. Então, isso acabou no Intermate. O cidadão pode ir diretamente no Intermate, saber da sua situação. E, por ocasião dessas visitas nos bairros, quem tiver dúvida também serão atendidos. Nós estamos botando uma banca lá, vai ter um stand do Intermate, ali com pequena estrutura, para atender justamente e tirar as dúvidas das pessoas. As dúvidas são muitas, mas pode ter certeza que o nosso desejo é que todos recebam o seu título de propriedade, mesmo aqueles que estão em situação, vamos dizer assim, mais difíceis, que depende de um comitê, foge da competência do Intermate. Mas nós já planejamos tudo isso para que ninguém ficasse para trás. Toda essa situação política que o Estado passa, presidente, com prisões de secretários, com denúncias, isso tem interferido de alguma forma no trabalho do Intermate? Não.
Interferência nenhuma. Quer dizer, eu acho que essas coisas ocorrem em todos os momentos no mundo inteiro. Quer dizer, imperfeições elas ocorrem em todos os governos também no mundo inteiro. Quer dizer, ninguém julga ninguém no momento. Existem algumas acusações que serão apuradas. Obviamente, se alguém for culpado, terá que ser punido pelo que fez. Certamente isso, né, ninguém vai querer varrer para debaixo do tapete. Mas isso é uma situação que está sendo investigada, certamente vai se apurar e aí se aplica. Interferência nenhuma. O governo é dinâmico. Quer dizer, a gestão pública, ela é permanente. As pessoas é que são passageiras. Né? Quer dizer, os fatos políticos não podem interferir na gestão. Ela tem que continuar normalmente. Né? Quer dizer, o princípio da continuidade administrativa é constitucional. Nós temos que continuar trabalhando, independentemente de ventos contrários. O importante é que a gente continue trabalhando, emitindo os títulos de propriedade, e eu acredito que todos os setores do governo estão trabalhando normalmente. Os fatos pequenos a gente deixa de lado e continue no mais importante, que é servir. O Estado só tem uma serventia, servir a sociedade. Servidor público, servir a sociedade. Então o Estado, quando ele faz uma estrada, é uma prestação de serviço. Quando faz um parto, é uma prestação de serviço. Então o Estado ele tem que continuar prestando serviço. Para a gente encerrar, todo esse processo de regularização que vocês estão nesse, quase que uma força-tarefa no Estado, né? Todo esse processo ele vai gerar retorno financeiro para o Estado, seja com impostos, com trabalhos, com taxas indiretas. Vocês têm uma estimativa de o que isso vai representar daqui para frente? Representa muito. Às vezes, naquela regularização que o Estado está tendo despesa, inclusive com parceiro para regularizar um título de propriedade num assentamento, ela produz riqueza lá no campo, lá no município. Ele transforma a vida das pessoas no município. É um ganho incalculável para a sociedade e para o cidadão individualmente. A outro tipo de regularização também traz dois fatores importantes. O Estado arrecada recurso financeiro e o cidadão que tem o seu título de propriedade, a terra dele tem um valor econômico muito maior, ele pode dar em garantia, fazer mais financiamento, produzir mais grãos e continuar equilibrando a balança comercial do Brasil, aí com essa produção, exportando as grandes commodities que o Estado de Mato Grosso tem. É um ciclo, né? A economia é um ciclo, quer dizer, toda essa atividade, por incrível que pareça, mesmo a regularização de uma casa urbana, ela melhora a economia, que o cidadão vai lá na Caixa Econômica, qualquer outra instituição, faz um financiamento, põe uma laje, né, modifica, o imóvel dele tem um valor econômico muito maior e certamente isso ajuda a economia. É um processo intercalado. Todos ganham. Eu não sei porque não faziam. Eu não sei porque esperaram mais de 30 anos essas famílias esperando esses títulos, porque eu estou no Intermate há apenas 9 meses. 9 meses. Eu até hoje não descobri o porquê que o Intermate, lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, colocou um assentado ali, 100 famílias, e ele ficou 30 anos sem dar assistência a essas famílias e sem regularizar. Eu não vejo assim, porque o lote não saiu do lugar. Eles não invadiram a propriedade, eles receberam uma propriedade destinada pelo Estado. O Estado, olha, você fica aqui, o outro ali, agasalhou todo mundo. E eles estão esperando há mais de 30 anos. Eu visitei um assentamento essa semana passada, Pontal do Piranha, lá em Paranatinga. São 184 quilômetros de Paranatinga. São 29 anos que as famílias estão esperando. Os assentados já nasceram crianças ali, que já casaram, já têm filhos, e até hoje não receberam o documento. Mas eles irão receber os seus documentos. E nós estamos fazendo uma parceria, repito aqui, com a FAMATO, que vai nos ajudar com o GEL, e todos irão receber o seu título de propriedade e vão começar nova vida. Se vocês já esperaram muito, tenham paciência, que até o final do próximo ano não fica ninguém para trás, todos com seu título de propriedade. Então é um compromisso do governo. Eu vim para fazer isso. Eu vim exclusivamente para fazer isso, porque eu não acredito, eu não admito que seja razoável uma família ficar tanto tempo esperando. Logo que eu cheguei do Intermate, o governador me convidou, eu perguntei, governador, o que o senhor espera do presidente do Intermate? Eu falei, espero muito. Porque as pessoas me cobram na rua, os assentados, as famílias me cobram na rua. Olha, eu tenho 30 anos que eu estou esperando o meu título de propriedade. Olha, eu gostaria que você presenciasse uma entrega de título. Uma entrega de título. Você vê a emoção que as pessoas ficam em receber um título de propriedade. Agora, recente... Eu presenciei na assinatura do termo, eu estava lá, teve alguns que receberam. Você vê as famílias chorando com um título na mão, em Luciara, as famílias esperando mais de 30 anos. Eu não acredito que esse título é meu. Quer dizer, o governador lembrou de mim. Né? Quer dizer, é uma coisa que é motivante. E eu tenho certeza que isso aqui dá energia para a família Intermate.
Eu costumo dizer que o Intermate não tem assim, essa figura do presidente, esse chefe. Nós somos todos servidores do Estado, lotados no Intermate, para prestar serviço para a sociedade. É por isso que a diferença quem fez foi o servidor do Intermate. Eu queria deixar aqui um abraço para a família Intermate, porque com um contingente pequeno de apenas 25%, nós estamos produzindo e produzindo muito, graças a essa cooperação, essa convivência harmônica do serviço público que nós estamos produzindo para o Estado de Mato Grosso. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, o Intermate estará sempre à disposição para prestar o esclarecimento para a sociedade. Um abraço e até outra oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com o presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, o Intermate, Cândido Teles, falando sobre o trabalho de regularização fundiária, urbana e rural em todo o estado, né? Nos municípios do interior, nos assentamentos, nas terras que são do Intermate, como ele acabou de afirmar, foram entregues às famílias há 30 anos, há 29, 27 anos e ainda não estavam efetivamente regularizadas, com cada proprietário, cada família com o seu título regularizado. Então nós ouvimos aqui do presidente da Intermate todo esse relatório aqui e a gente, como cidadão, como imprensa, a gente acompanha esses trabalhos aqui. Vamos, de repente, no ano que vem fazer aí um grande balanço, né, mostrando aí todo esse processo. Falamos aqui também da situação dos imóveis da Coab, que é um outro projeto aqui junto com a Desenvolve MT. Então, você pode rever essa entrevista, você pode compartilhar com as pessoas que têm, de repente, interesse de compreender como é que está sendo feito esse trabalho. Você pode acessar o programa, o RDTV, lá no site RD News, no canal no YouTube e também no Facebook. A gente se vê na próxima.